Olá pessoal, tudo bem? Quintou aqui com muito conteúdo. Eu sou o Cleiton Henrique, sócio fundador da Alta Performance e Gestão Empresarial, e nós aqui desenvolvemos trabalhos específicos para a área contábil, fiscal e tributária, sempre com o objetivo de levar oportunidades para os nossos clientes e parceiros. Hoje não vai ser diferente, um tema extremamente importante que trata de aumento de impostos, pessoal. Isso mesmo, para a empresa do lucro real. Antes de chamar o tema, primeiramente eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar um like, compartilhar, porque eu tenho certeza que esse conteúdo exclusivo vai fazer sentido para vocês aí, como uma forma de tentar minimizar os impactos desse aumento de tributos, pessoal. Então, roda a vinheta aqui e na sequência eu já volto especificamente falando do tema. Até já! Voltamos aqui então, pessoal, e vamos direto ao ponto. Vamos falar da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. A Receita Federal, através da medida provisória editada em 12/1 de 1159, ela traz ali um ponto muito benéfico para os contribuintes e ela regulamenta que o ICMS destacado nas notas fiscais não deve fazer parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Isso não é novidade para ninguém, ela mesmo já orienta os clientes, os contribuintes, a retificarem os SPEDs, item por item, a partir de março de 2017, então, portanto, isso não é uma novidade. Esse é um ponto positivo, porque até então ela tentou mudar esse entendimento, no sentido de que o ICMS a ser abatido da base do PIS e COFINS era o recolhido e foi prontamente confrontada pelo STF e os contribuintes ganharam essa ação. Então, aí não é nenhuma novidade, no sentido de que agora há a pacificação por parte e reconhecimento por parte da Receita, portanto, hoje isso já vai fazer parte do dia a dia da empresa de excluir o ICMS destacado da base do PIS e COFINS. Vamos adiante que eu vou contar aí o javali incluído nessa medida provisória, né? Vocês vão ver que isso vai impactar também na formação de preço e na carga tributária. Então, vamos adiante. Seguindo aqui, pessoal, a gente sempre fala que em alguns projetos de lei, medidas provisórias, sempre encontramos alguns jabutis. Não é o caso aqui, tá, pessoal? O caso em tela é o seguinte, é um javali que foi inserida nessa medida provisória, porque ela altera a Lei 10.833, que trata ali dos créditos de PIS e COFINS, e ela destaca ali no seu parágrafo 2º que diz o seguinte, o inciso 3º, não dará direito ao crédito o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, pessoal. O que isso significa na prática? Que você pode, como eu informei anteriormente, ela pacificou de acordo com o entendimento do STF, que o ICMS destacado na saída não deve fazer parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Em contrapartida, a nova medida provisória traz o seguinte, que você também deve excluir o ICMS destacado nas notas fiscais do seu fornecedor da compra. Na prática, o que isso vai representar, pessoal? Aumento de impostos, porque a partir do momento que você diminui o valor dos seus créditos, automaticamente você vai ter a incidência de aumento de carga tributária. Eu vou explicar um pouquinho adiante agora as nuances acerca do tema. Vamos lá, pessoal. Primeiro tópico desse grande javali que vem acompanhado aí na medida provisória. O governo, obviamente, ele está respeitando o princípio da noventena, portanto, ela foi editada em janeiro, ela passa a ter validade a partir de 1º de maio. Ou seja, estamos às vésperas aí de você aumentar sua carga tributária. No entanto, pessoal, vamos um pouquinho aqui passear pelo aspecto jurídico. A medida provisória ela tem validade de 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Ou seja, na prática,
ela tem validade, está valendo, guardem essa palavra. A partir de 1 de maio você já deve fazer o abatimento desse ICMS, no entanto, ela ainda não foi julgada pelo Congresso, pela Câmara, está em discussão, tem um viés ali eleitoreiro, porque a gente sabe que aumentar a carga tributária gera sempre um problema político, né? E ninguém quer carregar esse emblema nas costas, e aí temos esse impasse. O fato é, 1º de maio, ela tem validade jurídica. Mas vamos a outros pontos aqui, vocês entenderão melhor e a gente vai fazer a nossa recomendação aqui a seguir. É isso, pessoal. Então eu tenho visto aqui, a gente tem orientado na prática aos nossos clientes que vamos seguir o que diz a lei, o que determina. Se a medida provisória ela tem validade jurídica, um mundo mais ideal, um modo conservador, é você fazer o abatimento desse ICMS na compra. Vai aumentar tributo? Sim, mas enquanto a medida, por força de lei, ela não for julgada, ela está valendo. Inclusive, a partir, volto a repetir, 1º de maio, temos ajuste de sistema, temos que organizar o nosso fluxo de caixa, porque isso, em tese, vai aumentar essa base de cálculo do PIS e COFINS e, por conseguinte, mais impostos, mas é o que diz a lei, pessoal, ela tem validade, prorrogável por mais 60. Então, devemos aguardar aí qual vai ser o posicionamento do Congresso. Enquanto isso, vamos tomar o cuidado lá, ajustar o sistema, parametrizar para efeito de cálculo, as empresas que são terceirizadas aí junto com o contador, não tem a contabilidade interna, tem que ter esse afinamento e temos que lembrar de você projetar isso no seu fluxo de caixa, no sentido de que haverá aumento de impostos. Pessoal, como diz o livro do Chiniachiki, problemas? Oba! Eu acho que faz sentido essa questão porque a Receita não se atentou a um detalhe muito importante. Ao passo que você diminui o crédito do imposto do PIS e COFINS, da base de cálculo, aí o ICMS destacado, como vem ali editado na medida provisória, você tem um ganho na apuração do lucro real, do imposto de renda e da contribuição. Porque se o seu custo aumenta, o seu crédito está sendo menor, automaticamente o seu custo da mercadoria na apuração do imposto de renda e da contribuição social, ele vai aumentar. Se esse custo ele aumenta, você tem uma redução na apuração do imposto de renda e da contribuição social. E aqui pode ser uma oportunidade. É claro que há muitas variáveis, se a empresa é uma empresa muito lucrativa, a gente não consegue ainda fazer uma relação de custo-benefício, se é mais vantajoso ou não, mas o fato é, nós entendemos aqui que a Receita não se atentou a esse ponto. Ela ganha na arrecadação do PIS e COFINS, mas certamente ela vai perder na apuração do imposto de renda e da contribuição social, sabendo que essas alíquotas lá efetivas são de 15% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social, respectivamente. Então devemos ver caso a caso aqui, onde há uma possibilidade aí considerável da empresa, no final das contas, acabar tendo resultado no conglomerado efetivo. E eu vou finalizar aqui com o próximo tópico. É isso, pessoal. Olha só, a gente estava fazendo um levantamento aqui. O governo entende, obviamente, que embora essa questão dos créditos não tenha sido discutido junto ao processo no STF, lá nós discutíamos o conceito de faturamento, portanto, em nenhum momento foi aventado a questão das compras, a questão dos créditos, ou seja, estávamos discutindo as notas de saída, o ICMS destacado, foi pacificado, e esse javali, como eu comentei aqui, ele veio junto aqui com a regulamentação da Lei 10.833. No entanto, pessoal, olha só, o governo ele sempre vai entender que a arrecadação ela é prioridade.
Obviamente, todos os governos, seja de esquerda ou de direita, não vamos entrar no mérito. Mas se ele segue essa linha de que o governo perde a arrecadação com o ICMS destacado na saída, vamos a alguns números. No ano passado, o governo divulgou no seu balanço, lá em 2022, uma arrecadação histórica, desde que se foi criado esses controles, essa divulgação, foram arrecadados 2,25 trilhões em impostos federais. Ou seja, a maior da série histórica. Representou um aumento considerável em relação ao ano anterior, de 8,21%. Então, o argumento de que eu vou perder a arrecadação com o ICMS destacado na saída, ele vai por água abaixo. E até porque o STF também já modulou já há algum tempo essa questão da exclusão do ICMS da saída, e muitas empresas já colocaram esse crédito para dentro da empresa, já vem compensando impostos, ou seja, e mesmo assim ela teve aí a maior carga tributária da história. E devemos dizer o seguinte, recentemente, em 16/4, mais precisamente, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele disse com essas palavras: não há chances de o Congresso Nacional aumentar impostos. E aí fica a dúvida, tá, Cleiton, se o próprio presidente da Câmara, ele se insinua que não vai ter aumento de carga tributária, e primeiro dos 5 eu já tenho que ajustar o meu software para deixar de recolher imposto, o que eu faço, na verdade? Né? Estamos diante de um impasse. Infelizmente, essas questões tributárias é muito comum no Brasil, é muito complexo. O fato é, eu vou agora colocar as nossas considerações, a nossa opinião aqui, de uma forma que possa aí nortear as decisões de vocês aqui, nossos espectadores, mas é claro, tanto para um lado quanto para o outro pode implicar em risco, porque ou ela pode ser favorável, votada favorável, ou não. Vamos para o próximo aqui, que eu vou dar minha opinião, tá certo? E como não poderia ser diferente, aqui vai a minha consideração. O que a gente tem orientado aos nossos clientes, pessoal? Como a medida provisória, como eu falei, ela ainda tem validade, não foi julgada, está sendo prorrogável por mais 60, vamos aguardar a decisão. Então a gente tem mensurado ou tem orientado os nossos clientes que eles façam o abatimento dessa carga tributária nos créditos de CMS, excluindo, né, o próprio ICM da base de cálculo do PIS e COFINS. Ao passo que essa medida provisória perder a validade por não ser votada, isso também acontece, tá, pessoal? Tem muito a ver com um problema, né, entre a base do governo e a oposição, então isso pode acontecer, vimos isso lá no governo anterior, ela pode perder a eficácia, não foi votada em 60, ela perde. O que a empresa vai fazer? Coloca esses créditos para dentro, retifica as obrigações acessórias e você compensa com os impostos vencendo. Penso que esse é o melhor modelo, porque se você fizer o inverso, tomar o crédito e a medida ela for votada, você tem que retificar, vai gerar impostos a recolher com juros e multa. E a gente sabe que tem grandes empresas aí, são empresas de lucro real, é um tema voltado para a empresa de lucro real, e aí a conta pode ficar muito cara. Então, é o que a gente tem orientado no sentido de ser mais conservador. Um caso ou outra, a empresa, né, junto ao departamento jurídico, prefere correr o risco no sentido de que ele entende que, mediante as considerações do presidente da Câmara, não vai ter aumento de carga tributária, mas eu sempre falo que no Brasil tudo é possível. Pessoal, então o que nós tínhamos para hoje é isso. É um assunto assim de extrema relevância urgente, já vai ter validade a partir de 1/5. Você tem que tomar uma decisão ontem e a gente está aqui, obviamente, para, se for o caso, tirar suas dúvidas, para você escreva aqui se você tem alguma dúvida, vamos compartilhar, às vezes a dúvida de um é de outros. Inscrevam-se aqui no nosso canal, compartilhe, dê seu like e a gente vai trazer em breve o fechamento, o encerramento desse assunto para saber se na prática vai ter aumento de carga tributária ou não. Tá certo? Até a próxima!